Os arquivos ocultos do Vaticano. Imagine uma biblioteca com mais de 85 quilômetros de prateleiras, escondida atrás de muros sagrados, repleta de documentos tão antigos quanto o próprio cristianismo. Esse lugar existe, e seu nome provoca curiosidade e especulação há séculos. Os arquivos secretos do Vaticano. Oficialmente chamados de Arquivo Apostólico do Vaticano, esses corredores abrigam cartas, manuscritos e registros que remontam ao século VIII. Por trás das paredes da cidade do Vaticano, repousam documentos que moldaram impérios, decisões papais que influenciaram guerras e até registros de julgamentos históricos. Mas o que exatamente está escondido ali? E por que tanta coisa permanece inacessível ao público? Apesar do nome sugestivo, o termo secreto não significa algo sinistro, mas vem do latim secretum, que pode ser traduzido como privado. Isso significa que o arquivo é de uso exclusivo do Papa e de sua administração. Ainda assim, a aura de mistério permanece, já que o acesso é extremamente restrito e muitos documentos nunca foram divulgados. Apenas pesquisadores credenciados, com pedidos aprovados, podem consultar algumas partes dos arquivos. Mesmo assim, há centenas de anos de história que permanecem lacradas, longe dos olhos curiosos do mundo. Entre os documentos mais conhecidos do arquivo, está a carta do imperador Henrique VIII, solicitando a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, pedido negado pelo Papa Clemente VII, o que acabou levando à fundação da Igreja Anglicana. Também estão guardados os registros do julgamento de Galileu Galilei, em 1633, acusado de heresia por defender que a Terra girava em torno do Sol. Esses são apenas exemplos de como os arquivos não apenas registram a fé, mas também influenciam a política, a ciência e a história da humanidade. Mas o que mais estaria trancado ali? Alguns teóricos afirmam que o Vaticano guarda documentos sobre a existência de Jesus que poderiam contradizer as narrativas oficiais da Igreja. Outros acreditam que ali estão provas de contatos com civilizações extraterrestres ou registros secretos sobre aparições marianas rejeitadas pela Santa Sé. A falta de transparência alimenta suposições e teorias das mais ousadas, e a Igreja raramente se pronuncia para desmenti-las, o que só aumenta o fascínio sobre o conteúdo do acervo. Um dos casos mais enigmáticos é o chamado Terceiro Segredo de Fátima. Segundo relatos, 3 crianças portuguesas teriam recebido mensagens da Virgem Maria em 1917. O Vaticano revelou 2 dessas mensagens, mas a terceira ficou guardada por décadas nos arquivos secretos, gerando intensos debates. Só foi oficialmente divulgada no ano 2000, mas muitos acreditam que o conteúdo liberado não corresponde ao texto original, e que a verdadeira profecia ainda permanece guardada, talvez por ser perturbadora demais. Há também especulações sobre documentos que tratam da existência de evangelhos apócrifos, como o de Judas, o de Maria Madalena, ou até evangelhos escritos por supostos irmãos de Jesus. Esses textos, se reconhecidos oficialmente, poderiam reescrever parte da doutrina cristã. Por isso, muitos acreditam que o Vaticano evita que esses documentos ganhem notoriedade, mantendo-os fora do alcance da comunidade acadêmica e do público em geral. Estariam eles protegendo a fé ou ocultando verdades desconfortáveis? O conteúdo dos arquivos vai além da religião. Ali, podem estar documentos relacionados à Segunda Guerra Mundial, especialmente sobre a relação do Vaticano com o regime nazista. Muitas perguntas permanecem sem resposta. O Papa Pio XII sabia do Holocausto? Ele se calou diante do massacre ou tentou ajudar em segredo? A resposta talvez esteja em cartas e relatórios ainda não revelados, protegidos pelo manto do sigilo e da burocracia vaticana, aguardando um dia serem expostos à luz da verdade. Outro aspecto intrigante é que há documentos com restrição de leitura por séculos. Isso significa que certos textos só poderão ser consultados após um prazo determinado. Alguns após 75 anos, outros talvez nunca. Esses períodos de sigilo, definidos sem explicação clara, levantam a questão: o que há nesses papéis que exige tanto tempo para serem liberados? Estariam protegendo reputações? Ou há algo muito mais impactante que a Igreja não está pronta para compartilhar com o mundo? A estrutura física dos arquivos também impressiona. São dezenas de salas subterrâneas, corredores reforçados com concreto, monitoramento constante e segurança armada.
O controle é absoluto. Nenhum documento pode ser fotografado ou retirado do local. Pesquisadores recebem apenas um número limitado de páginas por dia e são vigiados durante todo o processo de leitura. Esse aparato reforça a ideia de que o que está ali tem um valor incomensurável, seja histórico, religioso ou político. Curiosamente, em 2019, o Papa Francisco decidiu mudar o nome de Arquivo Secreto do Vaticano para Arquivo Apostólico do Vaticano. Segundo o Vaticano, o termo secreto gerava interpretações equivocadas e alimentava teorias conspiratórias. Mas a mudança de nome não alterou o conteúdo, nem a política de acesso restrito. Para muitos, essa foi apenas uma tentativa de suavizar a imagem do lugar, sem realmente trazer mais transparência sobre o que está escondido nas profundezas daquela fortaleza do conhecimento. Algumas das teorias mais polêmicas apontam que os arquivos escondem provas de vida alienígena. De acordo com conspiracionistas, o Vaticano teria acesso a informações de avistamentos, contatos e até tecnologia extraterrestre. Há até quem diga que existe uma seção inteira dedicada a esses registros, trancada sob níveis de segurança máximos. Embora pareça absurdo, vale lembrar que o Vaticano tem um observatório astronômico e já admitiu a possibilidade da existência de vida fora da Terra. Coincidência ou peça de um quebra-cabeça muito maior? Além dos documentos físicos, há quem acredite que o Vaticano possui artefatos que desafiam a compreensão humana. Relíquias sagradas, como o Santo Graal ou fragmentos da Arca da Aliança, estariam escondidos longe dos olhos do público. Esses objetos, caso existam, teriam um valor simbólico e espiritual imenso, capaz de abalar estruturas de poder religioso e político. A ideia de que o Vaticano guarda não só textos, mas objetos místicos, é combustível para lendas que atravessam gerações. Outro ponto que chama a atenção é a falta de digitalização do conteúdo. Em plena era da informação, muitos documentos dos arquivos ainda não foram escaneados ou sequer catalogados digitalmente. Isso dificulta o trabalho dos pesquisadores e mantém o conteúdo inacessível para a maioria da população. Por que a Igreja não investe em tecnologia para democratizar esse conhecimento? Estariam evitando que verdades incômodas se espalhem de forma rápida e incontrolável pela internet? Pesquisadores que tiveram acesso aos arquivos relatam uma atmosfera única. Silêncio absoluto. Paredes cobertas de prateleiras altas, cheias de pergaminhos frágeis e livros com capas empoeiradas. Alguns dizem que a sensação é de estar diante do próprio tempo, cercado por vozes do passado sussurrando verdades esquecidas. Outros, mais céticos, afirmam que muito do que está ali são apenas registros administrativos e comunicações banais entre líderes eclesiásticos. Mas mesmo esses detalhes revelam o funcionamento interno de uma das instituições mais antigas do mundo. Apesar das tentativas de desmistificar os arquivos, o interesse do público permanece forte. Livros, filmes e documentários continuam explorando esse universo de segredos e intrigas. Obras como Anjos e Demônios, de Dan Brown, ajudaram a popularizar a ideia de que o Vaticano guarda segredos explosivos. Ainda que ficcionais, essas histórias ecoam a desconfiança de muitos com relação à Igreja e sua relação com o conhecimento, principalmente aquele que desafia a narrativa oficial. Seja você religioso ou não, é inegável que os arquivos do Vaticano guardam mais do que simples documentos. Eles são testemunhas silenciosas de milênios de decisões, conflitos e transformações. Enquanto permanecerem fechados, continuarão alimentando a imaginação de curiosos, estudiosos e teóricos. Talvez um dia as portas se abram por completo. Até lá, tudo o que temos são fragmentos, pistas e muitas perguntas que ainda aguardam resposta. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.